esqueça. E, obviamente, que eu vou começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa tarde de quarta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física. E, jovenzinhos, nós vamos, nessa segunda aula, revisar a parte da física que eu acho que é mais linda, que é a parte de eletricidade. Tá bom? Então, nós vamos fazer alguns exercícios aí de eletricidade da parte de eletrostática, beleza? Da parte das cargas elétricas que estão em repouso. Eu separei também 4 exercícios, eu acho que vai dar tempo de fazer os 4, mas caso não dê, eu deixo a tarefinha para vocês e depois eu mando a resolução. Eu já criei uma pasta lá no Drive da turma de vocês, dentro da pasta física, eu criei uma pastinha revisão com a data de hoje. Eu já coloquei os slides da aula anterior lá, tá bom? Depois, as duas aulas eu estou gravando, e aí eu mando para vocês lá na mesma pastinha um link para vocês poderem acessar a aula, caso vocês queiram assistir de novo depois, tá bom? Então, vamos lá, jovens. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Cadê aqui? Então, são 2 exercícios de força elétrica e 2 de campo elétrico, tá bom? Então, jovenzinhos, diz assim o primeiro exercício, ó. Uma esfera condutora, indicada pelo número 1 na figura, tem massa mzinho igual a 20 gramas e carga negativa menos Qzinho. Ela está pendurada por um fio isolante, de massa desprezível e inextensível. Uma segunda esfera condutora, indicada pelo número 2 na figura, com massa mzão igual a 200 gramas e carga positiva, 3 microcoulomb, está sustentada por uma haste isolante. Ao aproximar a esfera 2 da esfera 1, ocorre atração. Na situação de equilíbrio estático, o fio que sustenta a esfera 1 forma um ângulo θ igual a 27 graus com a vertical, e a distância entre os centros das esferas é de 10 centímetros. Calcule a carga menos Q da esfera 1. Para a resolução deste problema, considere G 10 metros por segundo ao quadrado, o K 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado, e tangente de 27 igual a 0,5. Jovenzinhos, ali tá 9 vezes 109, mas era para ser subscrito, eu não consegui fazer aqui no PowerPoint, tá bom? Então ficou 9 vezes 109, mas é 9 vezes 10 elevado a 9, tá bom? 9 vezes 10 a nona, beleza? Jovenzinhos, palavra-chave que apareceu aqui de novo, que tinha aparecido para nós lá em mecânica. Equilíbrio. Não é isso aqui que eu quero. Equilíbrio, e agora ele especificou, né? Equilíbrio estático, jovenzinhos. O que significa? Que a força resultante que atua sobre o objeto, ela é zero. E além da força resultante ser zero, eu tenho um corpo que está em repouso, né? Equilíbrio estático, força resultante é zero e o corpo está em repouso. Se fosse equilíbrio dinâmico, força resultante zero e o corpo se move com velocidade constante. É um movimento uniforme, tá bom? Então, vou colocar aqui embaixo, ó, para quem não lembra, força resultante é zero, equilíbrio. Tá bom? Então, tá ali o detalhezinho. Como ele pede para nós, jovenzinhos, essa carga menos Qzinho, tem várias formas que você pode pensar para resolver o exercício, tá bom? Eu vou pensar aqui em obter essa carga a partir da análise da força elétrica. Então, vou desenhar todas as forças que atuam sobre a esferinha 1 e aí, a partir daí, fazer alguma relação com a força elétrica, tá bom? Não é o único caminho, é o caminho que eu estou pensando. Então, primeira coisa que eu vou fazer, desenhar as forças sobre essa carga 1.
Então, eu tenho uma força de tração nessa corda, que prende essa esfera. Eu tenho uma força-peso, que puxa ela para o centro da Terra, no nosso referencial aqui para baixo. E como as duas cargas são de sinais opostos, elas se atraem. Inclusive, o enunciado já tinha falado isso para nós, né? Ó, ocorre atração. Então, a carga positiva puxa a carga negativa para cá, com uma força elétrica, que eu vou chamar de Fe. Tá bom? Jovens, qual que é a análise que eu irei fazer aqui? Eu poderia decompor a força de tração em tração em X, tração em Y, igualar eixo vertical com eixo horizontal, igual nós usamos no raciocínio dos exercícios anteriores de mecânica. Porém, eu quero usar um outro raciocínio com vocês aqui, que facilita a nossa vida, tá bom? Que é o seguinte, eu vou prolongar a direção desse fio. Então, esse fio, ó, que está preso ao teto e prende a esfera, eu vou prolongá-lo aqui. E aí eu tenho, ó, uma reta transversal que corta duas paralelas, essa da direção do peso e essa que já tinha aqui, ó, tracejada. Então, se eu tenho esse ângulo θ aqui em cima, ó, por semelhança de triângulos, eu tenho esse ângulo θ aqui embaixo também, concordam comigo? E aí, jovens, eu vou partir da definição da tangente de um ângulo θ. Qual que é a definição da tangente de um ângulo qualquer? Tangente é coca, cateto oposto por cateto adjacente. Se eu puxar o vetor força elétrica aqui para baixo, ó, ele vai fechar o triângulo retângulo. Ele é o cateto oposto ao ângulo θ. E a força peso, ó, é o cateto adjacente ao meu ângulo θ. Então, o que eu irei escrever aqui? Que tangente de θ é cateto oposto, força elétrica, dividido por cateto adjacente, que é a força-peso. E eu sei tangente de θ porque o exercício disse aqui para nós, o θ é 27 e tangente de 27 é 0,5. Então, eu posso me preocupar apenas com força-peso e força elétrica. Beleza? Até aí, jovens, querem questionar algo? Mandem. Beleza. Então, vamos lá. Vou para o próximo slide. Eu vou escrever aqui o que eu tinha colocado lá. Tangente de θ vai ser a força elástica dividido pelo peso. Força elétrica, perdão, não força elástica. O peso que está dividindo, eu vou passar multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. Força elétrica é igual a força-peso vezes tangente de θ. Suave? Como que calcula a força elétrica, jovenzinhos, lembram? Força elétrica é a constante K vezes o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2 dividido pela distância que separa as duas cargas ao quadrado. Como que calcula a força peso, massa, vezes gravidade? E aí fica todo mundo aqui, ó, multiplicando tangente de θ. Legal? Então, eu cheguei nessa equaçãozinha simpática. Como o que o exercício pede para nós é essa carga Qzinho, nós vamos isolá-la. Então, ó, o d quadrado que está dividindo passa multiplicando, inverte a operação. O K e o Q que estão multiplicando passam dividindo, inverte a operação. Então, nós podemos escrever no final do dia que a carga Qzinho vai ser mgd quadrado tangente de θ, todo mundo aqui, ó, dividido por constante K vezes a carga Q. Bonito, né? Empolgante fazer esse tipo de exercício, né? Não? Desenhar as forças, sabe, com a equação trigonométrica, muito legal, muito divertido. E agora, jovens, é só brincar de fazer continha. Pegar as informações que o exercício forneceu e substituir aqui. Então, vamos lá fazer junto com o tio Everton aqui. Carga Q vai ser. Toma cuidado para não confundir as informações aí, jovens. Essa massa Mzinho é a massa da carguinha Qzinho, que ele disse para nós que é 20 gramas. Ele forneceu a massa Mzão desse corpão aqui, ó. Mas nós não vamos usar para nada, mesmo ele tendo fornecido. Tá bom? Jovenzinhos, a massa é 20 gramas. Posso manter a massa em gramas? Não. No sistema internacional, massa se usa em quilogramas. Portanto, para passar de grama para quilograma, você divide por 1000. Então, fica 20
vezes 10 a menos 3 quilograma. Ou, se você preferir, você pode escrever 20. Não. Você pode... Por que ele faz isso? Eu não pedi marca-texto, pedi caneta. Vai ficar, então, 2 vezes 10, ó, diminui uma casa embaixo, aumenta uma casa em cima, 2 vezes 10 a menos 2 quilograma, beleza? Então, peguei aquela massa que estava em grama, passei para quilograma. Vamos colocar no nosso problema, então. Massinha, 2 vezes 10 a menos 2, vezes a gravidade, que você já sabe de cabeça que é 10, vezes a distância. Não sei quanto que é a distância, vamos olhar para o enunciado. A distância entre os centros das esferas, ó lá, é 10 centímetros, jovens. Posso manter em centímetros? Não. Tem que passar para metros. Para passar de centímetros para metros, você divide por 100. Então, 10 centímetros é 10 vezes 10 a menos 2 metro, que você pode chamar de 10 a menos 1 metro. Divide por 100, 0,1, né? Mas eu vou deixar todo mundo em potência de 10. Então, a distância é 10 a menos 1. Então, a distância, 10 a menos 1, todo mundo, ó, ao quadrado. Beleza? Vezes quem, ó? Tangente de θ. O exercício disse para nós, ó, que a tangente de θ é 0,5. Eu vou escrever na potência de 10 também, ó. 5 vezes 10 a menos 1. Então, aqui, 5 vezes 10 a menos 1. Tudo que é possível, eu vou colocando em potência de 10, tá bom? E aí? Constante K, 9 vezes 10 a nona, vezes a carga Qzão, que eu também não lembro quanto era. Cadê a carga Qzão? Tá aqui, ó, 3 microcoulomb. Jovenzinhos, lembram quanto vale o prefixo micro? 10 a menos 6. Então, 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. Tá aí. Agora é só nós brincarmos de continhas, jovenzinhos. Carga Qzinho vai ser, ó, 10 vezes 10 a menos 1 vai dar 10 elevado a 0, né? Somos expoentes, então passa a vara no 10 a menos 1, no 10 a 0. Morreu. O que vai sobrar, então, para nós no final do dia? Bom, 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 10 a menos 2 vai ficar 10 a menos 1. 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2. Dividido por 3 vezes 9, 27, vezes 10. 9 com menos 6, 3. Então, vamos lá. Ó, jovens, quando não tem nada escrito na frente da potência, a gente sabe que é 1, né? Então, 1 dividido por 27. Vou pedir a ajuda da Andressa aqui, vamos ver. 1 dividido por 27 é 0,037. 0,037 vezes 10. 10 a menos 3 dividido por 10 ao cubo. Você faz, jovens, o expoente de cima menos o de baixo. Então, menos 3 menos 3, menos 6. Beleza? Para deixar em notação científica, ó, vou andar 2 casas com a vírgula, vai ficar 3,7 vezes 10. Se eu aumentei 2 casas embaixo, eu vou diminuir 2 casas em cima. Então, vai de menos 6 para menos 8. 3,7 vezes 10 a menos 8 coulomb. Essa é a carga Qzinho naquele sistema, para que o equilíbrio se mantenha da forma como foi nos indicado na figura. Beleza? Questionem e perguntem, jovenzinhos, desse exercício. Vai lá. Tranquilo, mais ou menos? O que acharam? Tranquilo, professor. Beleza? Show de bola. Então, fechamos este aqui. Vamos para mais um. O que não foi? Jovens, esse eu vou deixar para fazer por último, tá bom?
porque ele é exatamente com o mesmo raciocínio do anterior. Você vai desenhar força elétrica, força-peso, tração, vai fazer a relação trigonométrica para resolver o exercício. Então, como é o mesmo raciocínio, eu vou deixar por último, que se não der tempo, vocês têm um já parecido para poder comparar e fazer, tá bom? Vou para o próximo, que é de campo elétrico. Então, jovens, nós sabemos que toda a carga em volta dela tem campo elétrico. Então, você não precisa encostar uma carga na outra para ter a força elétrica. Então, a força elétrica ela é uma força de campo. Mesmo as cargas estando separadas, o campo que elas geram interage entre si, tá bom? Então, campo elétrico vem das cargas elétricas. E como que eu determino o campo elétrico? O campo elétrico vai ter uma equaçãozinha que é essa aqui, ó. O campo elétrico E é a constante K vezes a carga que gera o campo, dividido pela distância do ponto que você está avaliando até a carga elevado ao quadrado. Kq por d quadrado. Beleza. Então, vamos ver o que diz esse enunciado. Duas cargas elétricas, Q1, 1 microcoulomb, e Q2, menos 4 microcoulomb, estão no vácuo, fixas nos pontos 1 e 2, e separadas por uma distância d igual a 60 centímetros, como mostra a figura abaixo. Com base nas informações, determine, letra A intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico resultante no ponto médio da linha reta que une as duas cargas. Então, aqui é o campo resultante no ponto médio, ou seja, aqui, ó, na direção do 90. Tá bom? Jovens, vamos desenhar esse vetor, então. Ó. Carga 1, ela é positiva. As linhas de campo, elas saem ou elas chegam na carga positiva? Saem. Então, eu tenho infinitas linhas de campo saindo da carga 1. Mas eu tenho uma, eu quero só uma, que passa por aquele ponto. Então, eu vou fazer, não vou fazer aqui em cima do 90 para não ficar misturado com os desenhos que já tem aqui. Eu vou fazer deslocado para cima um pouquinho, tá bom? Então, meu vetor campo elétrico gerado pela carga 1, ó, vai apontar aqui para a horizontal. Então, esse é o campo elétrico 1, que foi gerado pela carga 1. Beleza. Carga 2, jovenzinhos, ela é negativa. As linhas de campo chegam na carga negativa. Então, eu tenho infinitas linhas de campo chegando na carga 2, mas eu quero só uma. Eu quero aquela que chega na carga 2 e passa ali pelo ponto situado entre Q1 e Q2. Então, é um campo elétrico que vai ter essa cara aqui, ó. Esse verdinho é o meu campo elétrico 2, que foi gerado pela carga 2. Jovens, dois vetores no mesmo sentido. Como que eu calculo o vetor campo elétrico resultante? Vetores no mesmo sentido, você soma, simples assim. Então, vai ser o campo elétrico 1 mais o campo elétrico 2. Beleza? Então, vou calcular cada campo separadamente e daí vou fazer o desenho do meu vetor campo resultante. Então, ó, ele pede direção e sentido também. Direção eu já sei que é na horizontal e apontando para a direita. Já poderia até desenhar o meu vetor campo resultante aqui, né? Ó. Tá aí. Eu só não sei agora a intensidade, que é o que nós vamos calcular, tá bom? Eu vou fazer o cálculo no próximo slide para não ficar exprimido ali. Então, eu já vi que o campo resultante, ele vai ser o módulo do campo 1 mais o módulo do campo 2. Então, o campo resultante 1 vai ser a constante K vezes o módulo da carga 1 dividido pela distância 1 ao quadrado. Jovens, está no vácuo, então a constante vai ser o 9 vezes 10 à nona. A carga 1 é 1 microcoulomb, portanto, 1 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância que separa o ponto da carga ao quadrado. Opa. Vamos lá. É esse ponto aqui que eu estou avaliando, ó, o 90, tá bom? A carga 1 está no ponto 60. Qual que é a distância que eu tenho aqui, ó, entre o 60 e o 90, jovenzinhos? 30 centímetros, certo? Porque está em centímetros aqui. 30 centímetros vai ser 3
vezes 10 a menos 1 metro, que é essa informação que eu vou usar aqui. Então, a minha distância é 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Suave na nave. Vamos brincar de fazer continha. Vamos lá. 9 vezes 1, 9. 10 a nona com 10 a menos 6 fica 10 ao cubo. 3 ao quadrado é 9. 10 a menos 1 ao quadrado, multiplica os expoentes, 10 a menos 2. 9 no numerador e no denominador, ó, passa a vara no 9, morreu o 9. Vai ficar divisão de base 10, repete a base, faz o expoente de cima menos o de baixo. Fique esperto aqui, jovenzinhos, ó, 3 menos 2, o expoente de baixo já é negativo. Então, 3 mais 2, 5. 10 a quinta Newton por Coulomb. Tá bom? Calculamos o campo elétrico 1. Agora tem que fazer a mesma brincadeira pensando no campo elétrico 2. O que, que vai ser ele? É a constante K vezes a carga 2, dividido pela distância que separa a carga 2 do ponto avaliado elevado ao quadrado. Constante K é 9 vezes 10 a nona. A carga Q2, eu não lembro. Menos 4 microcoulomb. Lembrem, jovens, que é o módulo que você carrega para a equação aqui. Então, você despreza o sinal. 4 vezes 10 a menos 6. Professor, por que despreza o sinal? Porque o sinal é para você saber o sentido desse campo elétrico, né? Se ele está chegando na carga ou saindo da carga. Depois dessa análise, você já compara um campo com o outro para saber se você soma, subtrai, se você vai fazer Pitágoras, se você vai usar a equação do coraçãozinho. Então, tudo isso é a partir da análise vetorial. Na equação para o módulo, só o módulo despreza o sinal. E a distância 2, jovenzinhos, ela também vai ser 30, né? De 90 para 120, também são 30 centímetros, então 3 vezes 10 a menos 1 metro. Todo mundo ao quadrado. Então, o campo elétrico 2 vai ser, eu não vou multiplicar o 9 pelo 4, mantenho o 4 aqui, 10 a nona com 10 a menos 6, 10 ao cubo, 3 ao quadrado, 9, 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2. Já não multipliquei aqui, ó, para passar a vara no 9 de cima, no 9 de baixo. Sobra, então, para nós que o campo elétrico 2 é 4 vezes 10. 3 menos 2, 3 mais 2, 5. 4 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Bonito, né? Que bonito, que bonito. Agora a gente soma. Campo elétrico 1. Quando não tem nada na frente, você já sabe que é 1, jovem. Então, fica 1 vezes 10 a quinta mais 4 vezes 10 a quinta. Portanto, no final do dia, 5 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb, jovenzinhos. Essa é a intensidade do campo elétrico resultante. Então, vamos escrever bonitinho aqui, né? Cinco vezes 10 a quinta Newton por Coulomb na horizontal. Então, está aí a direção e o sentido para a direita. Fechou, jovenzinhos. Agora é com os senhores. Questionem, perguntem, argumentem, sugiram, reclamem. Suave? Prof, Diga. se o sinal fosse positivo, daí teria que fazer, tipo, o campo elétrico resultante teria que diminuir, né? Sim. Um do outro. Isso aí. Tá. Vou fazer o esqueminha aqui. Caso as duas fossem positivas, o campo 2, que é verdinho, estaria apontando para o sentido oposto, estaria apontando para cá. Aí eu faria o vetor maior, que é o campo elétrico 2, né, que é 4 vezes 10 a quinta, menos o menor, que é o campo elétrico 1, que é 1 vezes 10 a quinta. Aí daria 3 vezes 10 a quinta o campo resultante na horizontal, só que daí para a esquerda. Beleza? Entendi, professor. Beleza. Beleza. E ó, nós fizemos a letra A. Agora vem a letra B. Ó. Ele pede o ponto em que o campo elétrico resultante é nulo, à esquerda de Q1. Então, ele quer aqui, ó, em que ponto aqui à esquerda de Q1
o campo elétrico resultante é nulo. Então, vamos lá. Eu não sei onde que é o ponto, jovens, eu não sei onde que é o ponto. Você também não sabe, mas nós vamos chutar aqui. Vamos dizer que esse ponto é aqui, beleza? O que vai acontecer? Eu vou desenhar o vetor campo elétrico nesse ponto. Carga 1 é positiva, então tem um campo elétrico que sai dela, campo elétrico 1. Carga 2 é negativa, então tem uma linha de campo que aponta para ela. Está aqui, campo 2. Jovens, para o campo resultante ser nulo, o que eu tenho que afirmar obrigatoriamente sobre a intensidade do campo 1 e do campo 2? Eles precisam ser iguais. Se o campo 1 for maior, tem resultante para a esquerda. Se o campo 2 for maior, tem resultante para a direita. Então, para que eles se anulem, os dois precisam ter a mesma intensidade. O campo resultante é zero naquele ponto. Então, é desse princípio que eu irei partir. Vou ter que fazer um negócio aqui, porque eu achei que ia caber tudo num e não vai. Vem aqui. Cadê? Vem aqui, dá mais um aqui, vem para cá. Então, vamos lá. Então, nós vamos partir do princípio agora de que o campo elétrico 1 precisa ter a mesma intensidade do campo elétrico 2, tá bom? Esse é o princípio que nós vamos impor para que eles se anulem. Em módulo, eles vão ser iguais, têm sentidos opostos e mesmo valor numérico. Então, vamos deduzir isso aqui, ó. Campo elétrico 1 igual ao campo elétrico 2. O que é o campo elétrico 1? É a constante K vezes a carga 1 dividido pela distância 1 ao quadrado. O que é a distância 2? É o campo elétrico 2. É a constante K vezes a carga 2 dividido pela distância 2 ao quadrado. Olha que bacana, olha que legal. Tem a constante K dos dois lados da igualdade, ó. Passa a vara na constante K. E vamos substituir as informações que nós temos aqui. Quem é a carga 1, meus lindinhos? Carga 1 é 1 microcoulomb. Então, 1 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância 1 ao quadrado. Ó, vou ser sincero com vocês, a distância 1 é esse pedaço aqui, que eu não sei quanto é, eu vou chamar de x. Beleza? Então, fica dividido por x ao quadrado. Igual. Carga 2 é 4, né? É menos 4 microcoulomb, mas eu uso o módulo. 4 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância 2. Quem que vai ser a distância 2? Jovens, pense com o tio Everton. É a distância aqui, ó, de 120 para 60, ou seja, 60 centímetros desse pedaço, mais essa distância x, que eu não sei quanto é. Então, a minha distância 2 vai ser 60 mais x, todo mundo, elevado ao quadrado. Olha o carro do ovo passando, jovens. Que fazem. Tem 10 a menos 6 dos dois lados da igualdade. Corta 10 a menos 6 com 10 a menos 6. E, jovens, o que eu vou falar para vocês agora é bastante importante. Se você resolver isso aqui, faz o produto cruzado, vai cair numa equação do segundo grau, faz Bhaskara e boa. Porém, jovens, dá para simplificar e muito isso aqui. Então, fiquem atentos. É bastante comum em elétrica, para força elétrica e campo elétrico, você usar essa estratégia que eu vou mostrar para vocês agora, que inclusive eu vou fazer de verdinho. Quando eu aplico uma mudança de um lado da igualdade, eu posso aplicá-la do outro lado também. Aliás, eu preciso, né? Não posso mudar só um lado da igualdade, eu sempre mudo os dois juntos. Então, eu vou aplicar a raiz quadrada, ó, dos dois lados da igualdade. E aí eu não vou ter mais uma equação do segundo grau, eu caio numa equação do primeiro grau. Raiz de 1 é 1. Raiz de x quadrado é x. Raiz de 4 é 2. Raiz de 60 mais x, todo mundo ao quadrado, ó, corta a raiz com o quadrado, vai sobrar 60 mais x. Sacaram a ideia? Se você não perceber, jovem, essa jogada da raiz quadrada, teu cálculo vai dar certo também. Só que vai dar uma matemática muito mais longa, vai fazer Bhaskara, é chato. Então, se a gente pode facilitar a vida, a gente facilita. Então, agora sim, você vem aqui e faz tchucu-tchucu, né? Ó.
faz o produto cruzado. Então, nós vamos ter aqui no final do dia 2x igual a 60 mais x. Como você quer o x, você isola o x, né? O x que está somando passa subtraindo. 2x menos x igual a 60, então suave na nave, x é igual a 60 centímetros. Mas cuidado, cuidado, pegadinha do capeta para levar a gente para o inferno. É a distância x que o exercício pede da carga 1 ao ponto, que vai ser nulo? Não. Ele quer saber em que posição no eixo x isso acontece. Então, ó, é 60 centímetros à esquerda da carga 1. Então, vamos voltar aqui. A carga 1 está em cima do ponto 60, jovens. Se eu voltar 60 centímetros, eu caio exatamente aonde? Ó? No zero. Então, meu campo elétrico resultante é nulo. Campo elétrico resultante igual a zero quando o ponto avaliado está em x igual a zero. Beleza? Deixa eu fazer uma coisa aqui. É zero o quê, né? 0 centímetro. Ó, tá em centímetros o seu eixo horizontal aqui, né? Então, em 0 centímetro. Belezinha? Então, fiquem atentos. É bastante comum essa análise também. Às vezes, o exercício não pede a distância, ele pede o ponto. Então, você localiza, calcula essa distância e vê essa distância em que ponto vai cair no teu eixo de coordenadas. Beleza? Questionem e perguntem, jovenzinhos, desse exercício que nós fizemos agora. Vai lá. Fechou. Então, nós vamos agora para o último. Nós temos 6 minutos, jovens. Não vai dar tempo de fazer ele inteiro, mas dá tempo de deixar desenhadinho tudo bonitinho para vocês aqui. Então, vamos lá. Diz assim, ó. Representa-se na figura um quadrado de lado L igual a raiz de 2 metros, que possui nos seus vértices as cargas Q1, Q2, Q3 e Q4. Considerando-se que Q1, Q3 e Q4 é igual a 1 microcoulomb e Q2 é igual a menos 1 microcoulomb e K0 é 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado, determine o módulo do vetor campo elétrico resultante no ponto P, que é o centro do quadrado. Então, ele quer o campo resultante. Jovens, pensem em o Everton. Cada carga, 1, 2, 3, 4, gera um campo elétrico aqui no centro. A distância de todas as cargas ao centro é igual. Em módulo, todas as cargas também são iguais e todas elas estão no vácuo. Então, o campo que cada uma gera ali no centro em módulo é igual. Então, o que eu posso escrever? Vou deixar aqui em cima. Ó. O módulo do campo 1 é igual ao módulo do campo 2, que é igual ao módulo do campo 3, que é igual ao módulo do campo 4. E eu vou falar que todo mundo tem um valor de campo elétrico E. Tá bom? Vou desenhar os vetores campo elétrico agora. Ó, Q1 é positiva. Então, tem uma linha de campo que sai da Q1, passa pelo ponto P e aponta para cá. Esse é o campo elétrico 1. A carga Q2, jovenzinhos, ela é negativa. Então, a linha de campo chega nela. Então, o campo que ela gera aqui, ó, está apontando para ela. É esse verdinho, campo elétrico 2, gerado pela carga 2. A carga 3, ela é positiva. Então, o campo elétrico sai dela. Então, tem uma linha de campo que sai dela, passa pelo ponto e vai embora. Esse é o campo elétrico 3, gerado pela carga... Eita, tonto. É o campo elétrico 4. A imagem está bem ruim ali, né? Mas aqui é o 4, tá? Campo elétrico 4. E aí... tem o campo elétrico 3, gerado pela carga 3. Eu já respondo o chat aí, tá bom?
que é de uma carga 3, que é positiva. Então, as linhas de campo saem dela, passam por esse ponto e vão embora. Então, esse roxinho é o campo elétrico 3, gerado pela carga 3. Eu vou colocar aqui que essa carga 2 ela é negativa. Não, ninguém mandou nada, não. Beleza? Jovenzinho, se todos os campos têm a mesma intensidade, olha só, o campo 4 e o campo 1 têm mesma intensidade e sentidos opostos. Então, o que, que vai acontecer com eles? Eles se anulam, ó. Esse campo morre com esse aqui. Sobram esses dois, ó. Então, eu posso falar que o meu campo elétrico resultante é o campo 3, que vale E, mais o campo 2, que também vale E. Ou seja, o meu campo elétrico resultante é 2 vezes o valor do campo elétrico E. Como é que eu calculo esse campo elétrico E? É a constante K, 9 vezes 10 a nona, vezes o módulo da carga Q, que é 1 vezes 10 a menos 6, né, um microcoulomb, dividido pela distância ao quadrado. Agora fica esperta, pegadinha do capeta para levar a gente para o inferno. O que, que é raiz de 2, jovens? Raiz de 2 é a lateral desse quadrado. Eu preciso calcular a diagonal do quadrado e dividir por 2, porque a minha distância que vai da carga, ó, até o centro é metade da diagonal do quadrado. Lembram como calcula a diagonal do quadrado, jovens? É o lado vezes raiz de 2. Então, o lado é raiz de 2 vezes raiz de 2, que vai dar 2. Então, a diagonal aqui mede 2 metros. A minha distância D, ela é metade da diagonal. Então, D sobre 2 vai ficar 2 sobre 2, que vai dar 1 metro. Então, fica tudo isso aqui dividido por 1. Portanto, 9 vezes 1, 9, vezes 10 ao cubo, Newton por Coulomb. Só que esse é o campo ele, que é o resultante. Vou fazer o resultante aqui embaixo. 2 vezes Z, 2 vezes 9, vezes 10 ao cubo. 18 vezes 10 ao cubo, Newton por Coulomb. Ele deu tempo de acabar, achei que não ia dar tempo. Questionem e perguntem, jovenzinhos, do último exercício. Vai lá. Tranquila a ideia, sossegado? Então, Tranquilo, professor. Então, olha só, jovenzinhos. Já vai acabar o nosso tempo aqui. Acabando a aula, eu já salvo como PDF e posto os slides para vocês naquela pastinha que eu criei. Tá bom? Agradeço a atenção dos senhores. Se tiverem dúvidas, mandem por e-mail. Estou com bastante saudades. Espero que estejam todos bem. Fiquem todos bem. Se cuidem. Evitem sair de casa. Tá bom? Me deem um tchau bem bonito, jovenzinhos, e até a próxima. Tchau, professor. Tchau, Tchau, jovem. professor. Até mais. Falou. Falou!